Eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5. São 5 reflexões semanais que diariamente disponibilizamos para você às 5h05 da tarde. 5 minutinhos de reflexão para que você coloque essa semente na sua vida e ela possa prosperar 30, 60, 100 por 1. Nós estamos meditando essa semana em cima do livro de Corpo Fechado, Como Nos Proteger do Mal, e o tema de hoje é colocar o cinturão da verdade. Bom, é isso aí. Nós temos meditado durante essa semana e hoje o nosso tema, é verdade como cinturão. E nós estamos falando de nos revestir de toda a armadura de Deus, ou seja, não basta apenas alguma parte da armadura. Eu preciso de estar vestido de toda a armadura. Significa que eu tenho que ter a minha vida totalmente entregue ao Senhor Jesus. Não há lugar para o discipulado, para caminhar com Jesus parcialmente. Ou eu entendo o reino de Deus, ou me entrego a Jesus completamente, ou eu desprezo todo ele. Nós estamos vivendo em dias que há muita confusão, muitos misticismos, muitas práticas que nada tem a ver com o Evangelho e as pessoas começam a achar que é desse jeito, são novos tempos, novos momentos. Não, a palavra de Deus é aquela que ela mesma diz, que ela é útil para ensinar, para corrigir, para revelar, para instruir o homem para que ele possa viver a vida que Deus tem para nós. E ela toda é inspirada por Deus, não apenas parte dela. Muita gente está desprezando as Escrituras, por isso estão vivendo uma vida menor do que aquela que Deus tem. E o nosso tema de hoje, essa verdade como cinturão, está lá no livro, na carta de Paulo aos Efésios, e o verso 14 diz: estejam preparados, usem a verdade como cinturão. Ou seja, nós precisamos estar preparados. E o que é estar preparados? É compreender o que é a vida, qual é a batalha que estamos inseridos, quais são as coisas que estamos enfrentando, quem é o inimigo e quais são as estratégias que ele usa contra nós. De maneira que eu esteja plenamente consciente de que essa batalha é contra o inimigo mal, que faz de tudo para destruir aquilo que Deus ama. E quem Deus ama? Eu e você, a igreja, o povo, os discípulos de Jesus. Jesus está nos chamando para uma vida plena, muito melhor, mais excelente do que aquela que nós somos capazes de traçar para nós mesmos. E por isso o inimigo da nossa alma trabalha recorrentemente, em todo o tempo, para nos desabilitar, nos desanimar, porque ele não pode contra Deus. Então ele vai usar a sua raiva contra nós. Ele vai desferir o seu ódio contra aqueles que Deus ama. E Deus sabe disso, por isso que ele diz: olha, se revista de toda a armadura que eu tenho preparado para você, assim vocês vão estar preparados para a batalha, para o dia mau, Então, quais são, essa preparação tem a ver com quais são as armas que estão disponíveis, quais são as estratégias que Deus quer que eu e você usemos para sermos vitoriosos e vivermos sempre pelo Espírito. A gente já falou sobre isso, Em Efésios 6,14 diz isso: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Ele está dizendo, coloque o cinturão da verdade. E o cinturão, e lembrando que Paulo sempre teve em mente o soldado romano, o cinturão é aquilo que amarra todas as partes da armadura. É aquilo que mantém o soldado atado à sua armadura, ou a armadura atada ao soldado, de maneira que ele tenha liberdade nos seus movimentos. E é importante entender isso, que aquilo que pode parecer restrição é justamente aquilo que vai dar liberdade. Então a verdade na nossa vida, ela funciona com limites para a nossa vida. Ela impõe sobre nós um valor que é absoluto e que não há lugar, para outros pensamentos, outras ideias que não sejam aqueles que Deus tem para a nossa vida. Por isso que ele está dizendo, essa é a primeira peça quando ele está falando da armadura. É isso que vai atar, que vai colocar a sua vida. Conhecereis a verdade, lá em João diz, e a verdade vos libertará. Lembrando que quando nós estamos falando de verdade, nós não estamos falando apenas da realidade. Ah, é verdade porque eu vi, essa árvore que está aqui é verde. Não, ele está falando de uma verdade que faz do que esse mundo tudo se revele como sombra da verdade
que nós não vemos, mas que revela a nós. Jesus é a verdade. Ou seja, esteja com a vida ligada a Jesus, que Jesus, que é a verdade, o caminho e a vida, é esse Jesus que vai fazer com que toda a armadura de Deus esteja bem colocada na sua vida. Em João, no capítulo 17, diz assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Lembre-se, que essa verdade que está dizendo aqui, que é a palavra de Deus, aí agora, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, ela é a verdade, porque ela é quem revela quem Cristo é. Jesus é o verbo, ou seja, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então, para mim, para você, que somos discípulos do Cristo, verdade não é uma série de conceitos, verdade é uma pessoa, em que todas as demais coisas passam por ela para se revelarem falsas ou verdadeiras. Então Jesus é a verdade, é Ele que está revelado a nós nas Escrituras Sagradas. Não se deixe enganar com outras ideias, outros pensamentos. Muita gente está relativizando tudo. Não, as Escrituras Sagradas. E mais, esse Deus é tão maravilhoso que se você quiser ouvir a voz dele, leia a palavra de Deus, ore, entra no seu quarto, seu pai em secreto te ouve, em secreto te revelará, faz com ele, perguntas a ele e ele vai te responder. Eu tenho certeza que se você tiver com o cinturão da verdade, você vai estar apto e livre para os movimentos necessários para vencer todas as batalhas na sua vida. Mas lembre-se, a verdade é boa, porque ela limita também a nossa vida no caminho que o Senhor tem para nós. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele não quer que você ande às margens de quem Ele é. Que Deus te abençoe. Está aí o livro de Corpo Fechado. Você pode adquirir. Mande um WhatsApp, mande lá no inbox das redes sociais. A gente vai fazer com que o livro chegue nas suas mãos. Deus abençoe.